Túlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2014, é uma sexta-feira. O nosso verbete de número 2940, ele tem 5 páginas, 48 logias e 22 máximos. O tema de hoje a ser debatido é a vontade de acertar da especialidade Voliciologia. E ele foi redigido pelo verbetógrafo já veterano, professor Marcelo Pascolin. A vontade de acertar é o atributo da consim, homem ou mulher, quanto à aplicação autodeterminada das próprias energias conscienciais, dos trafores pessoais e do autoparapsiquismo, com intencionalidade cosmoética em prol de realizar o mais correto nos empreendimentos evolutivos. O holopensene pessoal da vontade determinada. A vontade enquanto agente desencadeador do pensene. A ortopensenidade, geradora de acertos lógicos cosmoéticos. Na fatologia, a adequada definição do alvo consciencial visando ampliar o nível de acerto. A autoconscientização do melhor. A bússola consciencial apontando para o apogeu de acertos cosmoéticos. A vontade de acertar retroalimentando a condição imperturbável da existência, as condutas de maturidade consciencial, evidenciando o autodiscernimento e o acerto. O esforço em errar menos, o megafoco do acerto preciso, o momento de avaliação do acerto e do erro, o autoencaixe ao megafluxo do cosmos. Eu chamo a atenção que a fatologia dele tem 31 linhas, o que configura mais do que um máximo, né? Com 20 linhas a gente já insere quase bimáximo. E na parafatologia, a vontade enquanto usina de energia consciencial, a materialização da vontade através das E6, a vontade decidida na promoção da assim-desassim, o emprego da vontade na obtenção de projeções lúcidas, os para-exemplos discretos reproduzíveis das consciências amparadoras, a participação na condição de mini-peça autoconsciente do maxi-mecanismo multidimensional interassistencial. E no detalhismo também a gente chama a atenção que tem 16 máximos. Na argumentologia, nós destacamos a listagem, então, investimento com 22 oportunidades evolutivas factíveis de receber o investimento da vontade de acertar. E na remissiologia, nós destacamos autodeterminologia, autodomínio da vontade, iniciativa pessoal, propulsor da vontade, teste da vontade. E na frase enfática, a autodeterminação de empregar cosmoeticamente as próprias energias conscienciais é essencial para desenvolver a vontade de acertar. Mega atributo propulsor da evolução infinita. Na questionologia, você considera ser predominante a vontade de acertar nas próprias manifestações diuturnas? Desde quando? E na bibliografia específica, nós temos, então, 2 fontes bibliográficas. Agora, o professor Marcelo Pascolin, ele é professor universitário, é graduado em psicologia, especialista em docência do ensino superior e mestre em psicologia. Ele é brasileiro, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, voluntário da Conscienciologia desde 93, docente da Conscienciologia desde 2000 e tenepsista desde 2012. Agora aqui na mega análise do João Paulo, retidão, decisão, perseverança, autocomprometimento, autoemperdoamento, autodiscernimento, autodeterminação, autorretificação, autorresolutividade, autocorruptibilidade, ortopensenidade, intencionalidade, retilinearidade, assertividade, prioridade, acertologia, voliciologia, coerenciologia, cosmoeticologia e holomaturologia. Agora, professor Marcelo, vamos então às perguntas, mas antes eu queria que você comentasse para a gente como foi a
qual foi a sua motivação para a escrita desse verbete, para esse título? Perfeito. Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Obrigado pela oportunidade de debater esse assunto, que eu entendo de ser de extrema relevância para todos aqueles que querem evoluir e querem acertar do ponto de vista evolutivo. E o contato que eu tenho com esse assunto, vontade de acertar, ele é antigo. Eu me mudei para Foz do Iguaçu em 1996. E o professor Valdo ele começou a dar alguns cursos aqui no CAEC na época, 98, 99, né? E ele usava muito essa expressão na época. Era uma expressão que ele usava para, assim como ele fala, de EV, em terceiro, quarto lugar ele acabava usando. Em primeiro lugar ele falava de EV, lá por terceiro, quarto ele falava dessa expressão vontade de acertar. E aquilo me chamava muito a atenção, porque era uma expressão que resume bem o que a gente deve investir para poder fazer as recins, as reciclagens intraconscienciais e melhorar. E quando dá oportunidade de fazer verbete, eu me lembrei então dessa expressão, e aí pensei, bom, vou aprofundar isso. Desde aquela época, quando o professor Valdo mencionava essa expressão corriqueiramente, eu pensava, será que eu tenho essa vontade de acertar? Será que eu possuo isso dentro de mim? Ou se eu não tiver, será que eu posso desenvolver essa vontade de acertar? Então eu sempre busquei, a partir de então, colocar em prática o máximo que eu podia de vontade de acertar em todas as coisas. Eu tinha alguns trafares, né, traços fardos, defeitos, imaturidades, por exemplo, a acomodação, que ainda não está totalmente superada, perfeccionismo, que ainda estou quase lá na superação disso, mas a vontade de acertar eu comecei a usar para a superação desses muitos traços. Então, se existem trafares, deve existir uma força de vontade superior capaz de suplantar e rever todas essas problemáticas. Então eu usei como receita de bolo a vontade de acertar na minha vida para muitas coisas. Tanto para a superação de trafares, como para tudo que eu gostaria de fazer a partir dali. Então eu vejo que a vontade de acertar, ela pode ser entendida como uma técnica de superação, e também como profilaxia. Profilaxia de você sempre buscar o correto em todas as manifestações. E o interessante dessa vontade de acertar é que ela remete necessariamente à questão cosmoética. Então eu me interessei muito por saber como que a cosmoética ela entra no processo da vontade. Conhecidamente, a Conscienciologia fala de alguns poderes conscienciais. Como primeiro poder, nós temos a vontade. Como segundo poder, a intenção. Terceiro poder, a auto-organização. E a cosmoética entraria na qualificação deste segundo poder. E aí, vontade de acertar conjuga primeiro e segundo poderes conscienciais. A vontade e a intenção. Muito bem. Você foi pioneiro, né? Um dos pioneiros aqui em Foz. Sim. Com a fundação do CAEC e tudo. Me mudei para cá quando era apenas uma casinha, tal, tinha quase nada. Não tinha as estradas que tem aqui, era barro, era uma condição precária. 96, né? 96, janeiro de 96. Eu estive aqui em 95. Em meados do ano, quando teve um grande evento e tal, que a gente veio aqui ao terreno. Então, 96 praticamente. Eu também vim por 3 oportunidades para cá, até me decidi mudar. Né? Em 95 eu vim, então, em 3 meses ali, e aí depois eu me decidi mudar e vim em janeiro. Puxa, bandeirante da Conscienciologia. Exato. Vamos lá, então. Ao verbetógrafo. Na estrangeirismologia, na página 30, segunda linha. Como podemos ter mais lucidez e discernimento na autoimposição de limites na prevenção do orcaulismo? Excelente. Como demarcar bem esses limites? Isso é algo importantíssimo, a questão dos limites. A gente
tem uma necessidade de reconhecer limites. A gente precisa saber reconhecer limites. O nosso corpo, o soma, ele possui limites. Se a gente não respeita esses limites, nós vamos cometer excessos e esses excessos vão nos prejudicar. Pensenes têm limites e pensenes mudam coisas, pensenes concretizam coisas. Os pensenes, eles propriamente dito, se concretizam a partir da energia que você coloca nos pensenes. Então, se você não reconhece os limites do soma, dos seus pensenes, da forma de pensar, da forma de sentir, você pode exceder e com isso lhe prejudicar. Dependendo do que você encara, de como você encara o seu trabalho, você pode entrar na patologia do workaholismo. Ou seja, você não percebe o seu limite. Você avança o sinal na quantidade de trabalho que você tem. E é importantíssimo você saber como estabelecer limites. Então, a segunda pergunta era, como que faz para estabelecer esses limites? Primeiro lugar, você tem que se observar. Observar o seu cotidiano. Observar os sinais que o seu corpo manifesta, para você entender que o corpo está passando por alguns limites. Então, exemplo, dor de cabeça. É um sinal que o corpo oferece para mostrar para a gente que alguma coisa está errada dentro da gente. Determinados incômodos corporais, incômodos esses, determinada musculatura, você não fez nenhuma atividade física, mas você tem alguma musculatura de alguma região do corpo que está mais rígida. Algum limite você ultrapassou. Cansaço, fadiga, pequenas falhas na memória. Tudo isso são sinais que demonstram que alguns limites foram ultrapassados. Então você precisa ver em você que sinais que estão indicando essa ultrapassagem dos limites. Depois você precisa de auto-organização para poder estabelecer uma rotina de trabalho de acordo com esses limites. Aí você consegue evitar o problema do workaholismo. Agora, na fatologia, também na página 30, no final da 4ª linha, você poderia falar sobre a cláusula pétrea determinando comportamentos assertivos? Assertividade, com 2 S's aqui, não é a questão do acerto, de fazer certo, mas de assertividade, se refere a você saber o modo adequado, com as palavras adequadas, com o sentimento adequado, com o pensene adequado para realizar determinada atividade, conversar com alguém e assim por diante. Então você tem uma otimização na sua expressão. Você consegue expressar adequadamente o que você pensa e você sente. Aqui, a questão da assertividade é 4ª linha, né? Isso. A cláusula pétrea determinando comportamentos assertivos. Quando você reconhece a sua cláusula pétrea, aquilo que você precisa fazer nessa vida, então a gente entende dentro da Conscienciologia que nós temos uma PROEX, uma programação existencial. E essa programação existencial possui cláusulas de ações que você deve proceder nessa vida. Quais são essas cláusulas? Existem algumas coisas gerais. Profissão, relacionamentos afetivos, família. Mas existem outras cláusulas, a sua produção intelectual, por exemplo, mas existem outras cláusulas que são suas, particulares, individuais, únicas, e que são relativas especificamente à sua PROEX. E a cláusula pétrea, aquela mais importante, aquela fundamental, aquela que sem a qual você não vai ser completista. E vocês... mesmo que você não tenha a total certeza sobre qual é esta cláusula pétrea, a partir do momento que você se aproxima dessa cláusula pétrea, mais você vai recebendo feedbacks, informações de que você precisa ir em sentido daquela cláusula, ou seja, a ter ações no sentido daquela cláusula. Então a sua expressão, ela tem que ser
o mais aproximado de acordo com aquela cláusula. Então é isso que acontece. Quanto mais você investe nessa cláusula pétrea, mais há comportamentos assertivos. E na página 31, na terceira linha, ele pergunta como funciona o erro do auto-perdão irrefletido. Essa é boa. Nós erramos. Nós somos consciências ainda em evolução, então partimos do princípio de que nós erramos. A não ser que você seja muito perfeccionista a ponto de achar que você não erra. Mas, a princípio, nós erramos, todos. Agora, qual é o grande problema? É o erro irrefletido, ou seja, você não reflete sobre o que você fez. Esse é um grande erro. Por quê? Porque no nosso atual nível evolutivo, nós já podemos parar para refletir muito bem sobre as nossas ações, o que nós estamos fazendo. Não podemos mais cair em erros, em errar a mesma coisa de novo, de novo, de novo. Se nós já temos condições de reflexão, já temos um mental soma mais desenvolvido, entendemos mais sobre a vida, sobre as coisas, temos muita capacidade de entender o porquê, quando erramos e o porquê erramos. Logo, também temos grandes condições de saber o que fazer para evitar erros. O erro irrefletido eu vejo que é um dos piores, porque vai além da ignorância. Né? Errar por ignorância, beleza, a pessoa erra uma vez, mas aí se ela não reflete sobre como que foi a vida dela, como que foi a experiência, ela não aprende. Eu vejo uma das grandes estratégias da nossa vida é aprender com as próprias experiências. E para aprender com as próprias experiências, precisamos refletir. Muito bem. Na página 31, também, na última linha, como podemos otimizar e dinamizar nosso autoencaixe ao megafluxo do cosmos? Essa, se não me engano, foi a última linha. A última, né? Eu deixei de propósito ali para fechamento. Eu vejo que essa condição do autoencaixe ao megafluxo do cosmos é a consequência natural do esforço que a Consim emprega na vontade de acertar evolutivamente. Em outras palavras, se a Consim ela emprega no seu dia a dia a vontade de acertar, de querer fazer certo, de querer acertar o máximo possível, e veja, de acordo com a definição que está no verbete, com intencionalidade cosmoética, eu vejo que em algum momento a Consim chega nesse megafluxo do cosmos. A Consim alcança esse megafluxo, a Consim entra nesse megafluxo do cosmos. Por quê? Porque injunções intra- e extrafísicas começam a acontecer, sincronicidades começam a acontecer, responsabilidades evolutivas começam a aparecer para a Consim assumir, então ela tende a ter mais amparo, então tudo começa a dar mais certo. Quanto mais você investe no correto, a tendência é tudo dar mais certo. Uma coisa vai puxando a outra. Vai puxando a outra. Vai entrosando. Você quer perguntar? Oi, Marcelo, você pode ampliar aqui na neologia, na página 30, a vontade de acertar primária e a vontade de acertar avançada? Certo. A vontade de acertar primária. Eu coloquei esse contraponto de primário e avançado no sentido de por onde podemos começar, né, nessa vontade de acertar. E eu vejo que nós devemos começar pela questão interassistencial, pela interassistência, pelo ato assistencial. Então, primária é por onde você vai começar a acertar? Pela assistência. Então, se você emprega essa vontade de acertar nos atos assistenciais, você vai automaticamente entrar numa esteira que vai te levando cada vez mais para mais acertos. E aí, na avançada, eu coloquei o fluxo cósmico novamente. Porque justamente
cada vez mais vai abrir condições evolutivas para você. Quanto mais você acerta assistencialmente falando, mais oportunidades evolutivas aparecem, mais você acerta, mais amparo tem, as coisas vão crescendo. É uma bola de neve positiva aí, neste caso. E aí pode entrar aquilo que você falou também, pensionologia, né? Que é a autopensionização especializada na segunda linha. Não é isso também? É isso. Essa questão da autopensionização especializada é você se torna especialista em determinadas áreas, mas sobretudo iniciando pelas áreas assistenciais, né? O foco, o megafoco seu, se for a questão interassistencial, você tende a acertar muito mais do que errar, mesmo que você não conheça ProEx, mesmo que você não saiba especificamente, no seu caso, o que é o melhor a ser feito por você nessa vida. Mas se pouco a pouco você tender a concentrar esforços na questão assistencial, as coisas começam a acontecer. Essa é a tendência natural. Marcelo, aqui na página 32, na paradoxologia, o paradoxo do acerto através do equívoco. Certo. Muitas vezes, o equívoco, o erro, ele pode ser um acerto. Isso é um paradoxo. Às vezes, falta para a gente cosmovisão. Falta para a gente entender todo o mecanismo que está envolvido, todas as consciências que estão envolvidas em determinada situação. E aí, às vezes, você toma uma certa atitude, toma um certo, uma ação, que num primeiro momento dá a entender que era um erro, em função de uma primeira reação que acontece. Mas, em função de todos os envolvidos, aquilo acabou sendo um acerto. Então, acaba sendo um paradoxo, porque a percepção primeira que vem, às vezes, do feedback é a de um erro. Mas, às vezes, do todo, acaba sendo um acerto. E aí, assim, tem algumas... Eu sou professor, então tem algumas coisas que eu já vi em sala de aula acontecendo, que eu fiz determinadas experiências assim, como eu sou psicólogo e dou aula de psicologia, às vezes eu me permitia fazer determinadas coisas que eu achava que ia ajudar a turma e as pessoas da turma a pensar melhor sobre determinados comportamentos. Num primeiro momento, parecia ser um erro, mas assim, em função das consequências posteriores, e aí você vê que a própria turma, os alunos falam, não, foi muito bom você ter feito aquilo. Então, primeiramente pode parecer um erro, um equívoco, mas no final é um acerto. É um paradoxo. Só lembrando, né, Marcelo, que tem um verbete sobre esse assunto que é o pseudo-erro. Dá uma olhada na enciclopédia, bem interessante. Bem lembrado. Que justamente aborda esse assunto do erro que não é erro, no fundo não é erro. No final não é um erro. No final das contas não é um erro. Vamos lá. Professor Marcelo, na Fatologia, página 30, quarta linha. Você poderia aprofundar a característica resiliente da consciência recinofílica? Ótimo. Eu me considero uma pessoa resiliente, em função de uma porção de coisas que aconteceram na minha vida e que eu tenho para mim que se me derrubam eu facilmente levanto e vamos em frente, né? Então eu tenho... Isso para mim é algo fácil de ser assim. Não sei se todo mundo mas para mim é algo mais fácil. Beleza, aconteceu alguma coisa ruim, tá, vamos em frente, vamos levantar e vamos seguir a vida. Essa condição resiliente é uma condição essencial para a recim, para você fazer reciclagens intraconscienciais. Por quê? Porque quando você vai querer enfrentar determinados traços, que são traços imaturos da sua personalidade, aquilo, volta e meia, te puxa para baixo. E ao te puxar para baixo, você vai ficar um pouco depressivo, um pouco chateado, e periga, dependendo da sua condição, demorar um pouco para levantar.
Então eu vejo essencial o desenvolvimento dessa resiliência, desse suportar e levar e seguir adiante as adversidades, para você conseguir fazer as recins. E veja, evolução, não existe evolução sem recim, sem você modificar traços e comportamentos antigos já seus. Então você tem que renovar, evoluir é você ir deixando coisas antigas, traços antigos que são imaturos, e passar a assumir novas condições mais amadurecidas. Então, resiliência eu vejo que é fundamental para recim. Agora, na fatologia, na página 30 também, na 7ª linha de baixo para cima, ele pede se você pode comentar sobre o bom humor na realização do trabalho construtivo da paciência. De paciência, De paciência. Então, assim, existem muitos trabalhos que nós fazemos na nossa vida, na nossa profissão, que são burocráticos, que são chatos, e que tem que fazer, porque se ninguém fizer, vai continuar sujo, vai continuar desorganizado, vai encher de pó, ou se é o seu trabalho profissional, é a sua profissão, faz parte, você tem que fazer. E é um trabalho de paciência, por quê? Todo dia você vai ter que ir lá e fazer, às vezes, a mesma coisa. Haja paciência. Então, assim, você tem duas alternativas. Ou fazer esse trabalho, todo dia a mesma coisa, com mau humor, e aí você só tem a ganhar coisas ruins com isso, só tende a piorar o seu humor, a sua pensanidade e ficar sediado com a coisa. Ou você usa o bom humor para enfrentar esse trabalho rotineiro que exige paciência. Eu prefiro o bom humor. Então, assim, o bom humor ajuda a realização de muitos trabalhos, não só burocráticos, mas sobretudo assistenciais. Porque o bom humor abre muitas portas. O bom humor ele ajuda no acolhimento consciencial. E isso é essencial para as etapas posteriores da assistência. É fundamental, né? O próprio rapport com os assistidos, a questão das companhias extrafísicas, exato, dos amparadores. Não, de mau humor, Como você vai ter um amparador do seu lado, você de mau humor? Mau humor, mal-humorado, imagina. Se a nossa pensenidade, nós podemos analogamente comparar com a questão de ondas de rádio. Né? Você estabelece lá, existem ondas de rádio de diversas rádios aqui agora. Mas a gente pode sintonizar uma ou outra. Quando você está de mau humor, você obviamente está sintonizando um holopensene semelhante ao seu. Imagine o que vem junto deste mau humor. É muita porcaria. Então, assim, o bom humor é profilaxia para muita coisa, muita manifestação. Além de ser profilaxia para você e ajuda no autodesassédio, você também, com bom humor, pode desassediar o outro. Quantas vezes já não aconteceu comigo de corredores, né, na faculdade, vem a pessoa, às vezes cara fechada, tal, e eu nem conheço a pessoa, eu chego, quando passa por mim, eu dou um sorriso. A pessoa olha aquilo, gera um impacto que a pessoa muda ali na hora, ela fica sem graça, e aquilo desacomoda a pessoa, e alguma coisa ela deve pensar, né, para mudar o status dela ali naquele momento. Então, bom humor é algo importante. Só lembrei agora da placa que tem no holociclo. Sorriso, sorria, alguma coisa assim. Sorria. Sorria. E eu acho que uma das coisas melhores daquelas câmeras, não é? Sorria, você está sendo filmado, pelo menos agora. Aqui no CAEC a gente não cobra ingresso. Mas se a gente pudesse cobrar o ingresso seria o sorriso. Quanto custa para entrar aqui um sorriso? Pronto. Já muda toda a energia, muda tudo. Realmente é bem importante. Você quer perguntar? Você colocou aqui no investimento, o item 3, acerto da dose na impactoterapia.
Eu acho que se você puder falar um pouco sobre isso, desculpa mesmo. Essa relação aí, eu coloquei 22 oportunidades, que são situações possíveis da gente investir a nossa vontade de acertar. Qual que você falou mesmo, perdão? 3. É que assim, O eu acho acerto da dose na impactoterapia. Dose da O que eu impactoterapia, acho isso, interessante é que nas vezes aí se fala muito disso, de fazer impactoterapia. Eu acho importante falar Isso. disso, do acerto da Perfeito, dose. Daí perfeito. eu queria ver. Não é simples fazer impactoterapia. E na nossa tentativa de acertar na interassistência, no ato assistencial, a gente não pode cair nos extremos. Nem o extremo da omissão deficitária, nem o outro extremo de colocar um TACAP na cabeça da pessoa e querer fazer um estupro evolutivo, ou seja, exigir além da capacidade da consim. Isso a gente não pode, nem cair num extremo, nem no outro. No exercício da TARES, da tarefa do esclarecimento, há a necessidade de, por vezes, o uso de impactoterapia. E impacto, ele pode ser de diversas formas. Como eu mencionei antes aqui, às vezes um sorriso já gera um impacto, dependendo de como a pessoa o recebe. E às vezes uma sacudida na pessoa, você pegar pelos braços, sacudir, é um impacto. Então, como saber a dose certa do impacto que você precisa gerar? Você precisa conhecer a realidade do outro, necessariamente. Se você não souber a realidade do outro, o quanto que o outro precisa de remédio, você tende a cair em erros. Supondo que seja um atendimento médico, onde você precisa dar um diagnóstico, e aí esse diagnóstico ele exige determinada medicação, né, farmacológica mesmo. Se você erra na dose, na posologia da medicação, né, é um erro, tá certo? Você errou na dose daquilo que você deveria de prescrever. No caso da TARES, analogamente, você pode cair no mesmo erro. Você pode errar, por exemplo, no diagnóstico e, às vezes, errar na dose da prescrição. Quando você erra no diagnóstico, é porque você não conheceu adequadamente o caso. Então, para você evitar o erro da dose, você deve conhecer o máximo possível a situação da consinha que você vai estar ajudando, o contexto envolvido dessa consinha. Na prescrição, às vezes você erra no diagnóstico, acerta no diagnóstico, mas erra na prescrição, ou seja, tá, eu entendi que essa pessoa precisa de tal coisa, mas aí você tem no ímpeto de querer ajudar, às vezes, os meios escolhidos para realizar a TARES, você erra. Às vezes você erra na palavra que você usa, no momento que você vai fazer a TARES, às vezes erra na escolha das companhias que estão junto para te ajudar na TARES, a escolha de companhias, de quem vai estar junto com você para assistir o outro. São importantes. Exemplo, numa cirurgia, existe uma equipe que já está bem acostumada a fazer cirurgias. O médico-chefe, cirurgião-chefe, ele não vai escolher qualquer um para estar do lado dele ali para abrir o corpo da pessoa. Ele vai escolher pessoas a dedo. Da mesma forma, na TARES, você não vai escolher qualquer um para estar do lado ali para fazer o trabalho assistencial que precisa ser feito. Você vai escolher pessoas que, de fato, vão ajudar e têm o perfil adequado para isso. Então, você tem que cuidar a palavra, o momento, as companhias, a hora, e saber exatamente o que está sendo feito, né? Eu sei que você estuda terapia cognitivo-comportamental, existe uma série de protocolos de atendimento. Então, quanto mais nós estudarmos dentro da TARES, os protocolos de
como é a melhor forma de fazer, menos a gente vai errar na impactoterapia. Agora, só erra quem faz. Então, a pior condição é você não fazer a TARS. Então, se você tiver que escolher entre fazer ou não fazer, escolha fazer. Você vai aprender com aquilo. Reflita, depois pense, veja como que foi, o que você fez, quais foram os resultados, para ver se você acertou. A gente não vai acertar em todas as oportunidades. Mas a gente tem que medir as consequências para ver como a gente pode acertar nas próximas vezes. Agora, professor Marcelo, continuando na fatologia, na página 30, a sexta linha de baixo para cima. Você poderia explicitar a vontade de acertar evolutivamente, contribuindo para a conquista do macrosoma? Isso. O macrosoma é um conceito importante dentro da Conscienciologia que aborda a questão de você ter um soma, um corpo humano, mais adequado ao perfil de ProEx que você vai realizar. Então, por hipótese, essa é uma hipótese que eu tenho. Quanto mais a consci investir na vontade de acertar, muito provavelmente ela vai chegar no complexo, no completismo existencial e, portanto, terá melhores condições de, numa próxima existência, ter um macrosoma, né? Um soma muito mais ajeitado especificamente para a próxima ProEx. Mas isso ainda é uma hipótese. Eu não tenho dados para saber se é exatamente assim, mas por hipótese é isso que se pensa. Tem lógica, né? Faz sentido. Faz sentido. Agora, em parafatologia, na página 31, primeira linha, ele pergunta como funciona a autovivência do estado vibracional profilático em relação à vontade de acertar. O professor poderia citar seus experimentos? Sim. Eu vejo que é essencial a questão do EV, né? O professor Valdo ele sempre insiste que o EV é a chave da evolução. É a chave da autoconscientização multidimensional. É a chave de muita coisa. Abre muitas portas. E ele também diz, a gazua, né? E ele também diz, né, seria o principal combustível, né? Mas ele também disse uma determinada oportunidade que seria mais relevante, evolutivamente falando, a consciência investir em estado vibracional do que, por exemplo, investir num curso de medicina. Por mais que o curso de medicina seja assistencial a princípio. E aí eu fiquei refletindo muito sobre aquilo, mas como assim? Curso de medicina? Pô, se eu trabalhar direitinho, eu vou ter dinheiro para fazer o que eu quero na vida, mas como isso? Como o EV é mais importante? Como que pode ser mais importante? Mas tem muita lógica. Por quê? Porque a partir do domínio do estado vibracional, muitas coisas se abrem evolutivamente para você. A questão de amparo, a questão de oportunidades interassistenciais, a confiança da equipe extrafísica em você para a realização de assistência, a questão da TENEPS que amplifica ou até exige mais, uma ação mais precoce. Então são muitos atos que acabam acontecendo como consequência. Teve uma determinada oportunidade que eu investi mais nessa questão do estado vibracional. No Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, houveram algumas oportunidades que existiam as tais das maratonas do EV. Então, quem é mais antigo aí sabe que volta e meia tinha a tal da maratona do EV. Algumas vezes eu conseguia fazer aqueles 20 EVs ao dia, outras não, né, quando tinha essas maratonas. Mas depois que passou isso, teve uma época que eu fiquei investindo no EV, e eu passei por mais de 2 anos, quase 3 anos, que eu registrava, eu tinha sempre um papelzinho no bolso, registrando todas as vezes que eu fazia estado vibracional e que repercussões que acabava tendo a partir disso. Então eu fiz um investimento, teve momentos que teve dias que eu fazia os 20 EVs, 20 é uma meta,
mas não significa que seja algo necessário, condição necessária, é uma meta. Agora, o interessante é, esse investimento todo faz com que, no meu caso, eu ficasse pensando em EV muito mais tempo, e durante muito tempo. E isso me trouxe uma série de benefícios, né? Um deles, justamente, abrindo possibilidades assistenciais maiores, percebendo mais coisas extrafísicas, coisas que eu não percebia antes. Eu me lembro muito bem, e eu não percebia mesmo, porque eu me lembro muito bem, a primeira vez que eu tive contato com o professor Valdo, lá ainda em Porto Alegre, ele foi dar um curso lá, e no final do curso, a gente se reuniu, os voluntários da época se reuniram com o professor Valdo, e aí ele, conversando com a gente, de repente começou a exteriorizar energia para cada um. Então, vê se você sente energia aí. Foi passando. Né? Quando chegou na minha vez, ele jogou a energia, e aí, sentiu alguma coisa? Ele perguntou, eu, não senti nada. Quer dizer, mesmo você no início não sentindo nada, você priorizando o trabalho com as energias, o investimento no estado vibracional, é possível você desenvolver muita coisa. Em termos energéticos, não só em termos energéticos, em termos de autodefesa, em termos de equilíbrio, em termos de interassistência. Então, abre muitas portas de fato. Quer perguntar? O professor Valdo, inclusive, falou na minha tertúlia essa semana, né, que é preferível você ter um ganho evolutivo do que ganho financeiro, né? Exato, concordo. Aí. Eu queria fazer uma pergunta na fatologia, na linha 6, a força incalculável da vontade granítica. Você pode ampliar isso para a gente, por favor? Muito bem. Existem algumas expressões, né, alguns adjetivos usados para vontade. Né? Então, existe a expressão vontade inquebrantável, né? Ou seja, é um qualificador para a vontade. Além de você ter vontade, você tem que ter vontade que não quebra, que ela é resistente a quaisquer trafares seus. Um sinônimo para a vontade inquebrantável seria a vontade granítica, né? Ou seja, é uma pedra que não quebra, certo? Ou é muito difícil de se romper. Então, assim, esse seria o nosso ideal, né? O ideal de ter uma vontade que ela não esmorece por qualquer coisinha, e nem por grandes coisas, que você continua firme. Isso seria o ideal, a gente tem que caminhar para isso. Esse seria o correto. Aqui na patologia, na linha 5, a compreensão do limite do correto. Porque eu acho que quando se fala vontade de acertar, automaticamente se pensa, ok, então eu tenho de acertar sempre. E relacionado com o perfeccionismo que tu falaste, como é que se faz esse equilíbrio entre ter essa compreensão do que é o certo? É uma resposta muito simples. Código pessoal de cosmoética. Quanto mais você investir em compreender qual é o seu código pessoal de cosmoética, que ele já existe, porque você, enquanto intermissivista, você fez um curso intermissivo, você passou entre a vida anterior e essa, refletindo bastante. Foram alguns anos, provavelmente, que você ficou pensando a seu próprio respeito, das vidas anteriores que você teve, o que você já fez nessas vidas anteriores, os acertos, erros, as consciências com as quais você conviveu, e você tirou lições dessas reflexões. Todas essas lições, você fez questão de reforçar na sua paracabeça, para que quando você ressomasse, renascesse nessa existência, isso tivesse mais forte dentro de você. E isso nós reconhecemos enquanto princípios nossos de vida, valores que já nascem com a gente. Então, quando você reconhece num primeiro momento o seu código pessoal de cosmoética, e num segundo momento escreve ele, avalia ele, coloca em prática, vê como é que funciona, renova esse código pessoal de cosmoética, porque muita coisa nessa vida já aconteceu. Então você tem que renovar. Quanto mais você investe nisso, mais você sabe reconhecer os limites
do acerto, que eles se ampliam. Porque quanto mais cosmoética nós vamos exercendo, mais ampliamos os limites do acerto, mais a nossa ação repercute muito mais nas consciências. Uma açãozinha, ela repercute muito mais. Então, quanto mais cosmoética nós tivermos, mais cosmovisão, a tendência é, mesmo num pequeno ato, esse ato repercute muito. O estudo que você faz daquilo é muito mais amplo, logo a consequência é muito mais certeira. Agora, professor Marcelo, na Fatologia, página 30, 10ª linha, você poderia falar sobre a manifestação de inteligência evolutiva superior ao senso comum? Boa vontade, boa intenção? Isso. O intermissivista, essa personalidade, a consciência que fez o curso intermissivo, que ficou refletindo bastante esse último período entre vidas, acaba desenvolvendo essa inteligência evolutiva. E essa inteligência evolutiva acaba sendo demonstrada nesta vida. E ela é superior à média da população da Terra. Por mais que existam pessoas com boa vontade, com boa intenção, querendo muitas vezes fazer o bem, não tem muitas vezes a real noção das consequências evolutivas daquilo que pensam e fazem. Então, é muito comum a gente perceber nos intermissivistas a manifestação dessa inteligência evolutiva superior em relação aos demais pessoas do planeta Terra. Agora, ao verbetógrafo, professor Marcelo, na Parafatologia, página 31, na 2ª linha, a materialização da vontade através das E6. Você poderia contar como foi a vivência desse crescendo em termos de repercussões nas suas energias? Teria alguma casuística fruto dessa vontade sincera? Ótimo. Eu sempre, não posso dizer sempre, né, mas um exemplo grande. Quando eu entendi isso lá em 1995, que a minha ProEx estava relacionada aqui com Foz do Iguaçu, com construir a base física do IIP, que na época nem era IIPC, era IIP, Instituto Internacional de Projeciologia. E na época a gente estava realizando uma pesquisa sobre a base física do IIP. E aí eu decidi, não, eu vou ajudar a construir essa base física, o meu negócio é fazer isso. Então eu decidi me mudar. Então quando isso foi uma senhora de uma materialização para algo que eu achava que fazia parte veja, eu não tinha total certeza disso, mas eu achava que todos os fatores intraconscienciais me diziam que eu tinha que estar aqui. Então eu tomei a decisão para vir. Essa é uma grande concentração de esforços de energias conscienciais para uma mudança. Veja, foi uma mudança de vida. E aqui não é fácil. Hoje em dia você vem para Foz do Iguaçu, quem está se mudando agora, encontra uma cidade muito melhor urbanizada. Urbanizada, né, Fafá? Hoje a cidade está muito melhor urbanizada, né? Você que é arquiteta também, né? Muito melhor. Eu lembro, assim, a Avenida República Argentina recém tinha sido asfaltada e duplicada, né? A rodoviária recém tinha se mudado de lugar, então eram condições assim que antes eram mais precárias. Aqui, para chegar no CIAEC, era tudo barro, não era um negócio fácil, não. Às vezes, eu me lembro de algumas vezes eu não cheguei a pegar, provavelmente o Moacir, que morava aqui mesmo, o Bernardo, que chegou a morar aqui também, eles pegaram situações ruins de não conseguir sair daqui em função da lama que tinha. Mas eu me lembro muito bem de algumas vezes chegar aqui e o carro, né, dançar assim, para a gente chegar aqui no CIAEC. Então, assim, você vir numa condição dessas é materialização de vontade, de energia consciencial, para você fazer as coisas acontecerem. Então, assim, quando você estabelece para você
algo que você entende que é evolutivo, que faz parte da sua proex, e você concentra força de vontade naquilo, você consegue. Por quê? Porque nós estamos na condição intrafísica. E aqui a condição intrafísica, paradoxalmente, facilita algumas coisas em relação à condição extrafísica. Uma delas é a materialização, porque extrafisicamente é mais difícil de você materializar coisas. Aqui, intrafisicamente, é muito mais fácil de você materializar coisas. Então, quando você emprega esforços, mesmo que você decidiu fazer um negócio, você consegue. Então, assim, primeiramente, é uma questão de decisão. Decidiu, coloca a força de vontade, vamos que vamos. Oi, Marcelo, boa tarde. Eu queria saber, assim, você disse que achava que estava no caminho certo, né, a tua mudança para cá, assim, achava que você estava direcionando sua vontade para o caminho certo. Quando é que você percebe, isso tem a ver com o que você falou lá no começo, que eu fiquei pensando nisso, quando é que você percebe que você, de fato, deixa de achar e passa a ter certeza, sabe? Que sintomas são esses da vontade de acertar? Assim, você disse, por exemplo, das sincronicidades. Excelente. Enfim, eu queria umas dicas maiores nesse sentido. Assim. Eu vou me permitir responder para você e responder uma das últimas perguntas dos que você me mostrou antes, do Teletertuliano, quando ele fala do polinômio fatos para fatos, casos e para casuística. Tá? Então, assim, nessa questão dos acertos, né, de eu achar que estava certo ou não, é o seguinte, começam a surgir, você começa a perceber fatos que acontecem, situações que vão acontecendo na sua vida, isso do ponto de vista intrafísico, e também do ponto de vista extrafísico. Percepções, parapercepções, sinaléticas, projeções conscientes, e tudo isso compõe o acervo de sinais que indicam que você está no caminho certo. Então, assim, no caso, eu achava que estava no caminho certo, mas quando eu comecei a ver fatos, para fatos, estudando o meu caso intrafísico e as repercussões extrafísicas, isso começou a reafirmar a condição de que estava fazendo o correto. Bem, agora, professor Marcelo, em Principiologia, na página 31, segunda linha, você poderia falar do princípio da singularidade das energias conscienciais? As energias conscienciais, elas são únicas, singulares, por um único motivo, elas são conscienciais, ou seja, existe a informação que a sua consciência coloca na energia quando ela domina essa energia, manipula essa energia. Então, elas são sempre singulares. E aí vem a pergunta, qual é a sua manifestação das energias conscienciais? Que informação, que holopensene que você manifesta através das suas energias? É um holopensene de saúde ou é um holopensene de doença? É um holopensene que tende para a cosmoética ou é um holopensene que tende para a anticosmoética? O ideal é a gente avaliar bem o nosso holopensene pessoal para tentar acertar o máximo possível na nossa forma de pensenizar, para reunir essas energias conscienciais e manifestar singularmente aquilo que é seu de melhor para todos. Agora ela pergunta, na tecnologia, página 31, na penúltima linha, se você poderia expandir a sabedoria da técnica do detalhismo. O detalhismo é uma das técnicas da conscienciologia, né, que subentende-se que a consciência ela vai ser não perfeccionista, mas detalhista, estar atenta aos detalhes, aos pormenores, às circunstâncias menores que talvez tirem a pessoa do eixo, às vezes
atrapalha a manifestação consciencial. Então, exemplo, eu faria a seguinte pergunta. Essa exaustividade não. Você sempre estar atento a essa questão do detalhismo, você pode verificar como é que é sua mesa de trabalho. Como que é o seu banheiro? O banheiro é um negócio legal. Tem sempre papel higiênico ou sempre falta papel higiênico quando você precisa dele? Esse do papel higiênico é ótimo. Porque isso mostra o seu nível de detalhismo perante a sua forma de conviver com você mesmo. Ainda dentro da casa, você sempre tem alguma peça sobressalente daquilo que você sempre consome? Você sempre tem uma pasta de dente a mais para evitar faltar pasta de dente? Então são exemplos que parecem bobos, mas na verdade dão conta do quanto que você é atento aos detalhes. Imagina quanto tempo rouba de você, que você poderia estar produzindo outras coisas, se você não é minimamente organizado com as suas coisas de higiene, por exemplo. Então, detalhismo é essencial. Muito bem. Agora tem uma pergunta aqui. Sou escritor e fotógrafo. Enquanto escritor de livros infantis, está tudo ok. No entanto, enquanto fotógrafo, tenho receio de ser muito iconoclasta. Meu senso estético e minha vocação caminham para o choque, contestar certezas, só que o resultado de imagem caminha por frequências muito baixas. Quero saber se ser iconoclasta pode gerar um karma ruim, já que, por mais que uma imagem faça as pessoas pensarem e refletirem sobre as mentiras que foram contadas para ela, fornecendo esclarecimento, a minha ação de produzir uma imagem chocante pode magoar pessoas boas que têm afeto por determinado sistema de crenças. Bom, você está trazendo aí uma série de ideias e de assuntos em conjunto, né? Bom, para quem não sabe, né, a questão da iconoclastia é a derrubada de imagens, de mitos, né? Tem no sentido estrito, que é você quebrar a questão dos santos, as imagens santificadas, né, religiosas. Mas também significa você quebrar, destruir, ir contra imagens em geral, né? Na sociedade em geral. Bom, então, você falou que é fotógrafo, que é escritor também, que eu penso assim, depois o professor Marcelo, né, vai complementar aí, quem quiser também contribuir com os debates, mas eu penso o seguinte, se você tem acesso a uma informação mais, vamos dizer assim, útil, que você possa ajudar melhor as pessoas, eu penso que pode ser mais produtivo para a sua vida do que você lidar simplesmente querendo mostrar as coisas e as verdades com imagens. A imagem pode ser impactante? Pode. Tem imagens fortíssimas que marcam a gente para sempre? Tem. Agora, essa simples postura de atacar, de ir contra, de derrubar, ela já mostra uma tendência belicista, uma tendência de revolução, de ir contra alguma coisa que não parece ser a melhor maneira, né? Tem outras maneiras de você colocar, de você fazer, vamos dizer assim, o esclarecimento das pessoas, que não apenas pela derrubada de imagens, até porque também é importante, é interessante você pensar nessa condição da fotografia, né? Daí eu achei engraçada essa pergunta hoje, porque eu quase fui fotógrafa profissional, uma época da minha vida. Eu já estudava arquitetura, estava no final da faculdade, mas eu fiz um curso que durou 1 ano, e era um curso que incluía a questão do fotojornalismo, né? E eu sempre gostei muito, eu ia para a rua fotografar, e gostava de fotografar realidade mesmo. Eu não era dessa questão de imagem de estúdio e de modelo, nada disso. Eu queria mostrar a realidade. E eu gostava demais de fazer isso. Mas se você parar para pensar,
a própria imagem que você está produzindo e que você está querendo mostrar, ela também é uma imagem que você está impondo sobre outra, né? Então, a gente tem que parar para refletir sobre isso. Até que ponto o que eu estou produzindo em termos de imagética, eu não quero impor a alguma pessoa sem realmente deixar ela refletir e explicar, né? A gente tem que cuidar que muitas vezes o impacto da imagem, ele realmente choca, muitas vezes ele não é assistencial, tem que relativizar isso, né? Tem muitas imagens, assim, na imprensa a gente vê muito isso, né? E claro que tem imagens, vamos dizer assim, que são inesquecíveis no mundo todo, né? Para o mundo todo, algumas imagens de conflitos ou de alguns acontecimentos muito sérios que ocorreram no mundo, que isso, claro que tem uma força e tem um impacto de esclarecimento que é inegável, é indiscutível. E no nosso mundo de hoje, a gente vive o mundo das imagens, não é isso? A gente depende, a gente não é serenão ainda, não é CL ainda, né, com CX livre. A gente está num mundo que exige, a nossa comunicação é em torno das imagens. Então, você pode tirar muito partido com essa sua técnica com a sua fotografia, com foto, né, pelo que eu entendi, você faz fotojornalismo, alguma coisa assim parecida. Mas eu penso que em termos de esclarecimento para as pessoas, a gente tem outras formas, principalmente quando você acessa, por exemplo, as ideias da Conscienciologia e você se depara com conceitos muito mais aprofundados, muito mais intensos e mais complexos de serem compreendidos do que uma simples imagem, tá certo? A imagem, ela leva você a refletir, mas ela não necessariamente passa a mensagem precisa, né? Por exemplo, você pega uma imagem, vamos pegar aqui, ali do World Trade Center, né? A coisa implodida, imagem fortíssima, impacto indiscutível, enfim. Aquelas imagens também de guerra, de explosão. Mas a hora que você para pensar e para refletir, para fazer atares, para esclarecer, é claro que a palavra é inegável, é indiscutível que ela é superior. É claro que é mais avançado, né? Isso parece assim que é um paradoxo, né? Mas a gente sabe que a gente precisa dominar todas as linguagens e a questão da linguagem mesmo, escrita, verbal, falada, para a gente conseguir chegar nas grandes sínteses ideativas, né? Mas, enfim, voltando para a sua pergunta, essa que quando você pergunta, ele pergunta de poder gerar um karma ruim. A gente aqui não usa muito essa questão de karma ruim ou bom e tal, mas dentro desses conceitos de você criar interprisões grupocármicas, né, que é a expressão utilizada aqui na Conscienciologia, é claro que se você usa da agressividade, se você usa da postura bélica, se você usa de uma imagem, usa imagens agressivas, né, e não procura, ao contrário, explicar para a pessoa o que está errado, o que você considera que não está, que tem erros, né? Se você não coloca aí a sua vontade de acertar de uma maneira mais detalhada e joga aquela bomba atômica no ar, em termos de imagem, claro que você vai criar uma dívida com essa pessoa, você não está esclarecendo precisamente, né? Às vezes com até uma imagem mais delicada, mais sutil, mais informativa, né? Você vai ser mais assertivo e acertar mais na questão da assistência que você precisa fazer. Pensa na assistência, no assistido, né? No que quanto mais de informação você colocar, melhor, né? Você quer falar? Só um pequeno adendo. A sensação que dá quando eu li essa pergunta, né, a sensação que deu, é que existem outras possibilidades de fazer outras coisas, mesmo dentro da sua própria profissão, que são melhores do que essa.
E aí eu vou citar o meu caso. Quando eu comecei a fazer a faculdade de psicologia, eu achava que psicoterapia ia resolver tudo na vida. E aí eu era radicalmente contra psicofármacos, por exemplo. Então, todo o meu discurso era voltado a combater os psicofármacos. E aí depois eu vi que na prática não é nada disso. Eu que estava errado. E assim, bem errado. Então, assim, aí eu percebi que existem coisas muito melhores e mais prioritárias de ser feito, né, na profissão que eu escolhi. Então, eu acho que na sua profissão também deve existir coisas mais prioritárias, evolutivamente falando, para você fazer. Pensa aí, reflete bastante, né? E é claro que você tem que ver com calma, né, com cuidado, a questão de profissão, de eventual mudança de profissão. A gente sabe que isso não é fácil, né, professor Marcelo? Mas aí na sua área, acho que você pode encaminhar bem aí, considerando a questão do paradigma consciencial, né? Você está mandando pergunta aqui para a gente, você, de certo modo, aí, não sei o nível de profundidade que você tem de conscienciologia, mas você acessou aqui as tertúlias, já está entendendo aí, senão não estaria fazendo perguntas, não é? Então, pondera essa questão que ele colocou, essa questão de, puxa, até que ponto vale a pena eu estar usando isso, que se eu poderia estar atuando de uma maneira mais assistencial com a minha profissão, né? E aí você vai chegar no meio termo. Vale lembrar que para tudo na vida é ambíguo, tudo no universo é ambíguo, né? Então tem lado bom e lado ruim de qualquer coisa. Agora, dentro das profissões também, mais ainda, né? Tem coisas que a gente olha que tem uma parte lá que é ruim, então a gente quer ir lá combater, mas de repente existem tantas outras oportunidades que são mais assistenciais, então tem que ponderar no seu caso, ver o que é o melhor, mas veja se não existem outras possibilidades mais assistenciais do que essa. Por exemplo, ele coloca que é escritor de livros infantis, né? Interessante, é muito interessante essa conjunção, porque também tem um paradoxo aí, uma ambiguidade, né? Você se propondo aí colocar imagens, fazendo imagens mais de choque, de choque, né? Iconoclastas e a questão dos livros infantis. E eu imagino que você não coloca essas imagens nos seus livros. Você deve buscar outras imagens, eu penso. Então, considera aí essa hipótese de dar mais peso para a questão da informação aí dos livros infantis. É tão importante isso, né? E a gente sabe que tem esse mercado enorme de livro infantil e sempre tem muita carência, porque o número de leitores a gente sabe também que está aumentando, né? Tem todo um esforço aí dos editores, dos professores, dos educadores em geral. Tá certo? Então, vamos em frente. Agora, professor Marcelo, na polinomiologia, é sobre aquele polinômio que você já citou. Na segunda linha, você poderia expandir o polinômio fatuística, casuística, parafatuística e paracasuística? Isso. Então, eu aproveitei antes para já citar esse polinômio. Resumidamente, o ideal é nós avaliarmos sempre o fato, o parafato. Estudarmos o casos e paracasos. O ideal é você estudar o seu caso e o seu paracaso, né? Ou seja, quem você foi, como é que era a sua condição extrafísica antes de você ressomar. Então, tudo isso é possível. É interessante você fazer um estudo da sua interserexologia. O professor Pedro Fernandes traz aqui nas tertúlias uma porção de verbetes sobre o assunto. Vocês podem consultar na enciclopédia, no site aí da tertúlia online, sobre interserexologia. Então vale a pena você, por exemplo, estudar o seu caso. Quando você quer assistir outro, vale a pena você estudar, ou melhor, levar em consideração fatos para fatos. Estudar o caso e para casos. Outra coisa, o professor Valdo sempre enfatiza que os fatos orientam as pesquisas. E para a nossa vida, a gente tinha que levar essa ideia para a nossa vida. Sempre que a gente orienta a nossa vida pelas situações que começam a se apresentar
Agora, de uma forma bem estudada. Você não vai, se Maria vai com as outras, de só seguir o que os outros estão dizendo. Não, você vai estudar. Mas se você levar em consideração esse polinômio, a tendência, por isso que eu coloquei ele no verbete, a tendência é você acertar mais. Agora, na fatologia, página 31, primeira linha, você poderia comentar a falta de vontade geradora da decidofobia e, em seguida, a falta de vontade predispondo a autoassédios mentais somáticos? Muito bem. Falta de vontade é uma patologia. Eu considero falta de vontade patologia. Por quê? Porque a consciência que não tem vontade, a consciência que não tem vontade, ela vai fazer o quê? Nada. Vai viver o quê? Nada. Vai experimentar o quê? Nada. Vai fazer pro ex? Não. Então, falta de vontade é uma senhora de uma patologia. Falta de vontade, então, ela predispõe à decidofobia, e elas são retroalimentadas. A decidofobia também gera falta de vontade, e isso abre portas para autoassédio. Por quê? Porque uma vez que você tem falta de vontade, você tem um monte de coisa para fazer e você não faz. Tem um monte de responsabilidades e você não cumpre. Aquilo você invade a sua pensenidade a ponto de você se autoassediar e dar brechas para heteroassédio. Decidofobia. Você não decide as coisas, você também dá brechas para se autoassediar. Por quê? Porque você não você não se relaciona adequadamente com os seus compromissos. O que é uma tomada de decisão? Nada mais é do que a escolha de caminhos que oportunidades evolutivas estão aparecendo para você. Então, essa falta de decisão, ela começa desde qual bola de sorvete, o sabor da bola de sorvete você vai tomar na sorveteria. Né? E aí o povo, vão ficar olhando para... vamos tomar sorvete, vamos. Aí fica olhando para o outro assim, que sabor você quer? Qualquer um. Não, qualquer um não tem, pô. Tem chocolate, morango, outro sabor, mas qualquer um não tem. Então, essa decidofobia trava a manifestação consciencial. A pessoa fica paralisada. E quem paralisa, evolutivamente falando, acaba indo para trás, porque todo mundo vai evoluindo, a consciência fica para trás. Gostaria de saber se o professor Marcelo dispõe ou planeja um curso livre sobre esse assunto. Não, nunca pensei nessa ideia. De repente. Mas, quem sabe, né? Quem sabe? A gente junta aí esse teletertuliano e fazemos um bom caldo com este assunto. Muito bom. Agora, professor Marcelo, na página 31, Fatologia, no final da sexta linha, você poderia exemplificar o acerto profundo do serenão, ainda incompreendido pelo pré-serenão? Ótimo. Esse é uma questão importante. Como o serenão, em tese, ele tem mais visão de conjunto do que o pré-serenão. Então, nós, pré-serenões, temos menos percepção do todo e das consequências de todas as relações se comparados com o serenão. O serenão, ele toma determinadas decisões, age, se manifesta de determinada forma com o contexto que ele está enxergando, com a visão que ele tem, com a cosmoética que ele possui. E como a gente não tem essa mesma cosmovisão, essa mesma cosmoética, a gente fica sem entender. Então, isso é uma situação que tende a acontecer. Quando a gente passa a conviver com consciências mais evoluídas, a tendência é a gente verificar determinados fatos e parafatos que por vezes não compreendemos. O que falta a gente? Muito provavelmente a cosmovisão e cosmoética que esta personalidade mais avançada já possui. Na fatologia, na binomiologia,
na página 32, penúltima linha. Você poderia expandir o binômio fatos-versões? Essa é uma questão problemática que eu vejo. Uma coisa é o fato. Por exemplo, se eu derrubar a caneta aqui, a caneta caiu. Outra coisa é a versão. Não, foi o Marcelo que quis derrubar a caneta, ele quis machucar alguém, ele quis não sei o quê. Então, existe uma grande diferença entre fato e versão. Fato é a coisa real, é o que de fato aconteceu, é aquilo que está marcado naquele segundo daquela existência. A versão já é a interpretação que a consciência faz daquele fato que aconteceu. No caso, por que eu coloquei isso dentro da vontade de acertar? Porque a gente, para acertar mais, a gente sempre, o nosso caminho, a nossa estratégia sempre é buscar muito mais os fatos do que as versões. Se a gente ficar sempre com apenas a versão, podemos incorrer em muitos erros. São muitas em geral, né? São muitas as versões. Muitas. Marcelo, a sua listagem aqui, por favor, na página 33, eu queria que você falasse do item 7, não sei se já foi falado, o acerto da omissão superavitária versus a facilidade em dizer não, quando é omissão superavitária e quando não é. Omissão, o que é omissão superavitária? Omissão superavitária é quando a consim ela se omite por entender que naquele momento, naquele contexto, naquela situação, para aquelas consciências envolvidas, o melhor não é intervir. Ou não é fazer aquilo que estão planejando ser feito, que está sendo planejado ser feito. Então é uma omissão superavitária. Por quê? Porque a consciência, por ter mais visão de conjunto, mais cosmovisão, ela entende que aquele momento não é o acertado, ou com aquelas pessoas não é o ideal. Então isso é omissão superavitária. Agora, isso pode ter ou não relação com dizer não, saber dizer não. Por quê? Porque não necessariamente você precisa dizer não para você se omitir. Você simplesmente pode não participar. Simplesmente a sua manifestação pensênica, o seu holopensene, já deixa claro que o outro nem vai convidar você para participar de determinada coisa. Então, às vezes, você nem precisa dizer não. Eu tenho para mim uma coisa que eu faço e que, para mim, dá muito certo. E tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado ruim é, eu sou sempre o último a saber das fofocas. Esse é o lado ruim. Então, às vezes, a pessoa se separou, né? Como? Eu sou sempre o último a saber dessas coisas. Por quê? Se alguém chega do meu lado e quer falar alguma coisa, você sabia que não sei o quê, eu não dou ouvidos a essas coisas. Então, assim, eu não participo de muitas coisas porque eu já corto na raiz, porque eu não quero participar dessas coisas. Então, assim, muito do que é fofoca, fofinho é fofoca intrafísica, né? A brincadeira que a gente faz. Muitas dessas coisas que acabam levando para heteroassédios, eu não entro porque eu não vejo isso como algo procedente, saudável. Então, muitas vezes eu nem preciso dizer não, a própria minha manifestação já me faz ser superavitário. Sim. Agora, eu tenho dificuldades de dizer não. Eu ainda não superei totalmente isso. Eu tenho mais propensão a aceitar as coisas do que negar as coisas. Então, eu tenho trabalhado comigo essa questão de dizer não. Mas, o que me ajuda? A cosmoética. Quando eu penso, o que é o mais cosmoético aqui a ser feito? É tal coisa? Então, isso me dá força para dizer não. Então, a estratégia que eu utilizo para poder dizer não é pensar sempre no que é o mais cosmoético a ser feito. E dessa forma eu digo não numa boa, sem problemas. Acho que aí você respondeu, que é exatamente isso. Que eu acho que a gente agora
tem um grupo de pessoas que não tem grandes dificuldade em manter o seu foco. As pessoas estão já, né, estruturando o seu Matra Pensene, o seu foco já está bem estruturado, sua vida já flui tranquilamente. E é mais fácil manter-se na rotina, no foco, na produção, enfim, do que aceitar outros aspectos que aparecem, que aparentemente caem fora do que você esquadrinhou para a sua vida, né? Mas eu acho que essa sua resposta da cosmoética, então, ajuda a compreender. Porque depois que você pega o jeito para falar, não, acaba sendo até mais fácil. Assim, na definologia eu coloquei aqui, ó, intencionalidade cosmoética em prol de realizar o mais correto. Eu quis colocar dessa forma de propósito, justamente para colocar a cosmoética como a balizadora da vontade de acertar. Então, assim, nessa resposta que eu acabei de te dar, por que eu insisto nessa questão cosmoética? Porque quando você emprega essa vontade de acertar, esse raciocínio cosmoético a gente começa a ter. É que nem e sempre, começa a ficar natural. Sim. Porque eu, às vezes, comigo, eu penso assim, tá, mas o que é mais cosmoético aqui nessa história? Às vezes eu não tenho, comigo, não tenho a cosmoética necessária para aquilo, mas eu fico refletindo, o que é mais cosmoético? Ah, o mais cosmoético seria não fazer tal coisa. Ah, então eu não vou fazer. Mesmo que eu não tenha ainda comigo aquilo estabelecido, mas esse exercício de reflexão sobre a cosmoética me faz acertar mais. Marcelo. Isso que você trouxe. Pode falar. Aqui na página 32, na numerologia, a vontade de fazer profilaxia dos erros através da aplicação de técnica evolutiva. Podia expandir assim esse item? Existem, pela Conscienciologia, duas técnicas evolutivas, a INVEX e a RESEX. Ambas visam acertar mais evolutivamente. Aí o caso seria estudar mais, a pessoa interessada, estudar mais sobre INVEX e sobre RESEX. Ambos seria interessante estudar. A INVEX, bom, a gente sabe, né, INVEX é a técnica evolutiva cuja consim começa cedo a priorizar a evolução. A RESEX, a pessoa não priorizou desde cedo a evolução ou aquilo que precisava ser feito e percebeu depois de alguma coisa que já comprometeu a vida, de alguma forma, e aí ela passa a priorizar a evolução. Então, eu estou sendo bem sintético aqui, né? Mas o fato de você aplicar uma técnica evolutiva, isso permite a você ir mais pelo caminho do acerto do que pelo caminho do erro, evolutivamente falando, né? Você trilha um caminho muito mais de acerto. A tendência natural é priorizar, desculpe a redundância, mas priorizar o prioritário, que é priorizar algo muito mais evolutivamente. Lembra da ideia que eu falei antes do EV e medicina, né? Quer dizer, o que é mais prioritário, pensando na evolução? Aí, se me permite falar, em algumas oportunidades na minha vida, quando eu precisava tomar uma decisão evolutiva a maior, que envolvia grandes mudanças, eu tentava pensar da seguinte forma: tá, se eu não considerar apenas essa vida, considerar minhas vidas anteriores, considerar minhas vidas futuras, e se eu imaginar um caminho mais longo de evolução, como que eu tomaria essa decisão hoje? Para onde quais seriam as consequências evolutivas dessa decisão agora, neste caminho evolutivo a maior? Isso me ajudava muito a tomar a decisão mais acertada. Então eu sei que eu tomei decisões mais acertadas na vida porque eu fiz esse tipo de reflexão. Eu sempre tentava pensar mais longe ainda. Isso me ajudava muito. Então uma técnica evolutiva confere isso, esse tipo de exercício à pessoa. Marcelo, só voltando. Aqui na página 30, em Estrangerismologia, você trouxe aqui, né, o High Level of Self-Performance. Então, se a gente for pensar no nível de sofisticação que a cosmoética exige, cada vez fica mais sofisticado a gente perceber o gurgumilo, né, o paragurgumilo da decisão.
Isso aí. Então, mas aí você acabou de responder para a colega alguma coisa que também ajuda, que é você buscar essa visão de conjunto, de outras vidas, trazendo a paragenética e ver naquele momento o que seria o mais acertado. Isso. Ok. Thank you. Agora, professor Marcelo, na fatologia, página 31, quinta linha. De baixo para cima, você poderia elucidar o conhecimento científico predispondo ao acerto? Sim, existem áreas do conhecimento humano, né, como a religião, o senso comum, a filosofia, a arte e a ciência. Então, os achados científicos, quando você usa o conhecimento dos achados científicos, os conhecimentos científicos, para balizar as suas estratégias de ação, aquilo que você vai fazer na vida, a tendência é você acertar mais, porque os dados científicos tendem a reproduzir o que de fato acontece dentro dos fenômenos intrafísicos, né, e extrafísicos. Se a gente estudar a conscienciologia é uma ciência, então fenômenos intrafísicos e extrafísicos. Se você balizar a sua manifestação por outras áreas de conhecimento humano, elas certamente irão limitar a sua percepção e as suas ações. Então, eu vejo que o conhecimento científico, ele confere a Consim a possibilidade de acertar mais. Sem dúvida. Quer falar, Pilar? Marcelo, embora já tenha sido tocado no que eu vou perguntar, mas eu acho que eu gostaria assim, de focar a vontade de acertar com a antagonismologia, o medo de errar. Então, está na página Ótimo. 30. Tá? O medo de errar é um medo importante na vida humana. Ele existe, muitos de nós convivemos com esse medo de errar, e ele deve ser combatido através da vontade de acertar. O medo de errar, ele existe porque a Consim, ela não conhece, não estudou, e por isso que não conhece, não estudou o contexto suficiente, não estudou suficientemente o contexto onde está inserido aquela sua manifestação, aquilo que ela precisa fazer. Então, a profilaxia do medo de errar, o combate ao medo de errar, passa por conhecer o melhor possível o contexto, a situação. Isso é uma coisa a ser feita. Segunda coisa a ser feita, experimentar. Não tem como vencer o medo de errar sem experimentar, sem provar, sem fazer. Então, assim, quando foi feita a pergunta da impactoterapia, né? Eu tenho uma tendência, é um trafar, né, um traço fardo, de complacência. Então, a minha tendência é, deixa, passar a mão na cabeça. Essa é uma tendência vinda de outras vidas. E aí eu quero acertar. E acertar, eu não posso, em boa parte dos casos, ser complacente. Então, eu tenho medo de errar para o outro extremo. Só que o que eu já me dei conta é, do meu jeito, vai ser muito difícil eu exagerar na dose no outro extremo. Porque eu não vou, assim, matar a pessoa, eu não vou fazer nenhum estupro evolutivo, eu não tenho muita vocação para isso. Então, eu pude perceber que, usando essa vontade de acertar, eu vou diminuir esse medo de errar, porque eu posso experimentar mais. Então, quem tem medo de errar, a dica é conhecer mais o contexto e experimentar, senão não vai sair do erro. Porque muitas vezes ocorre de a pessoa identificar mais o medo do que a vontade, né? Por isso que eu quis salientar esse aspecto, porque se ela identificar o medo e procurar conhecer, então ela pode sair desse medo através do que você colocou. Perfeito. Agora, dizendo o que acontece comigo, né? A partir do momento que eu me propus ter mais vontade de acertar, as situações, a cada nova situação, fica mais claro aquilo que eu preciso fazer, aquilo que é o mais certo a ser feito. Então, eu sou obrigado a enfrentar mais esse medo de errar,
porque eu já sei o que precisa ser feito. Então, uma coisa acaba levando a outra. A vontade de acertar impele a consciência na direção de acertar e vencer o medo de errar. Obrigada. Agora, na trinomiologia, na página 32, no final da terceira linha, poderia expandir o trinômio técnico, detalhismo, exaustividade e circularidade? E, em seguida, o trinômio leituras, reflexão e registros? Tá. São 2 trinômios cujas técnicas são utilizadas bastante aqui na Conscienciologia. Então, são trinômios que envolvem, primeiro, detalhismo, que nós já mencionamos, exaustividade e toda uma sorte de consequências que isso acaba acarretando. Quanto mais detalhista você é, isso leva para a exaustividade, porque você vai querer ser mais detalhista ainda, então você vai exaustivamente procurar os probleminhas e tentar consertá-los. Detalhismo, exaustividade, circularidade. A circularidade é a técnica de você voltar no mesmo ponto e revisar aquilo. Então, nada mais exaustivo do que você fazer bem feito, mas volta e meia retornar ao ponto para ver se você não esqueceu de mais nada, você não pode melhorar ainda mais, de repente. E o próximo trinômio, leituras, reflexão registros. Evoluir, para evoluir, você pode evoluir em diferentes velocidades. Se você quer aumentar a velocidade da sua evolução, este trinômio aqui é um trinômio que acelera a sua evolução. Leitura, você vai entender mais da realidade do cosmos. Reflexão vai fazer com que essa realidade do cosmos, você pare para pensar o que tem a ver com você. E registros. Quando você registra, você acaba registrando as suas conclusões, as lições que você tira dessa leitura e reflexão. Então esse trinômio aqui é um trinômio muito evolutivo e que predispõe a produções intelectuais. Uma das grandes tarefas assistenciais nossas de ProEx, quem não sabe o que fazer na ProEx pode começar a vir apresentar um verbete aqui, porque vai exigir leitura, reflexão, registro. E vai exigir você expor a sua casuística, expor a sua personalidade, expor aquilo que você tem para explicar, que só você sabe explicar do seu jeito e que vai assistir determinadas pessoas. Então começa por aí a ProEx. Lembrando a questão do verbete aqui nesse trinômio, né? A gente sabe, assim, tem boas experiências, né, com pessoa que às vezes nunca tinha escrito nada em Conscienciologia. Às vezes a pessoa está há anos na Conscienciologia e nunca conseguiu publicar. E aí, só lembrando da técnica proposta pelo professor Valdo, da feitura dos verbetes, que ajuda muito, porque já tem um modelo, né? Já tem uma chapa, como a gente chama. Está tudo muito mastigado. Hoje muito. A Enciclosapiens tem um nível de excelência muito bom, porque oferece tudo muito mastigado para a pessoa que quer ser verbetógrafo. Muito obrigada aí pelos elogios, mas elogios à parte. Mas é verdade. A enciclopédia em si, ela tem essa disponibilidade pelo modelo que é o verbete da enciclopédia, permitindo vários autores participarem, né? Então, em relação a esse trinômio, eu acho muito pertinente você ter colocado. Realmente acho bem dentro. E aí fica o convite. Pelo que eu entendo, você não é ainda um verbetógrafo, é o teletertuliano. Fica aí o convite para você escrever. É justo. Por exemplo, eu, quando escolhi esse título, foi numa época que eu pensei assim, tá, mas que título eu vou pensar? O que eu vou escrever? Tal. E eu pensei, vontade de acertar. Não, um negócio bobo. Eu pensei, um negócio bobo, de repente lá atrás o Valdo falava, hoje nem mais fala nisso, tem tantas outras coisas mais avançadas. Mas
Veja, eu tenho a minha casuística que pode assistir a muitas pessoas. Então, tem muita gente boa por aí, com casuísticas excelentes, com temas excelentes de vida, com lições de vida, que pode aqui apresentar para a gente. E que a gente vai aprender muito com isso. Certamente. Sempre falta... Uma vez uma pessoa virou para mim e falou... Pessoa que nunca escreveu verbete, né? Ela falou assim... Puxa, era um rapaz. Mas por que eu vou escrever um verbete? Já tem tantos verbetes. Aí eu virei para ele e falei, mas falta o seu. Nenhum vai suprir o que você não escreveu, né? Porque é parte da conscienciografia. Conscienciografia exige não, ela, por natureza, ela por ser conscienciológica, né? Só aquela pessoa pode escrever sobre aquele assunto, com aquela vivência, para aquele público-alvo. Então, a gente tem que pensar nisso em lugar de ficar com medo de errar, né, professor Marcelo? Só lembrando que a consciência, tem um conceito na Conscienciologia que diz que a consciência ela é poliédrica, ou seja, ela tem muitas faces. Então, a visão da consciência, que é a única, da face que ela tem, que ela vai enxergar determinado objeto do cosmos, lembrando que o cosmos também é multidimensional. Então, só ela vai conseguir enxergar o detalhe do cosmos e outra pessoa, às vezes, não. Então, é o valor que cada consciência tem. É muito interessante. Muito, muito importante a gente pensar nisso. Quer perguntar? Em mitologia, Marcelo, você coloca aqui a desconstrução do mito da perfeição. Eu acho isso muito importante, né? Porque tem muita gente que acha que a perfeição é uma coisa alcançável, né? Você pode atingir a perfeição. Isso é um paradoxo, né? Porque quando você atinge a perfeição, e aí? O que você vai fazer depois, né? E a gente que está nesse processo de evolução, a gente acaba compreendendo que esse processo de perfeição é um mito mesmo, né? Você pode ampliar para a gente aí, por favor? Sim. Para acertar, necessariamente tem que desconstruir a questão da perfeição. Senão vai errar. Perfeição é erro. Perfeição é patologia. Perfeccionismo é uma patologia. Por quê? Porque a pessoa ela vai ficar apenas preocupada com determinado detalhe e que aquele detalhe às vezes não é o mais importante. E tem muitas coisas muito mais importantes para serem feitas. E aquele detalhe rouba tempo, esforço, energia, ideias, que a pessoa fica ali. Então, eu coloquei de propósito essa desconstrução do mito da perfeição, por quê? Porque eu era perfeccionista, a ponto de, na minha infância, eu tinha coleção de carrinhos, e eu ia com palito de dente, cotonete, aquelas coisas assim, os mais detalhistas assim, para limpar milimetricamente aqueles carrinhos que ficavam expostos assim na minha estante. Outra coisa, perda de tempo, né? Então, assim, veja, e para outras coisas, que aí quando eu comecei a trabalhar também, eu queria fazer um negócio perfeito, não podia ter nada de erro. E isso é uma forma de pensar, ela tá essa perfeição ela está vincada na nossa pensenização. E até eu me dei conta outro dia que o professor Alexandre Donato estava fazendo um verbete, e aí olhando o verbete dele, eu pensei assim, puxa, mas agora eu estou me dando conta por que eu demoro tanto para eu escrever o meu, porque eu ainda tenho algumas manifestações perfeccionistas de que eu quero ver uma coisa e não admito que passe sem ver aquilo, e que não precisa. Tem coisas que você tem que olhar, mas outras coisas não precisa. Então, assim, para acertar, tem que desconstruir o mito da perfeição. Perfeição não existe. Nem serenão, que é o nosso modelo evolutivo, é perfeito. Tem erros, senão já estaria na condição de consciência livre. E aí, de repente, consciência livre, será que é perfeita? Não sei. Deve ter coisas para aprender ainda. Então, assim, perfeição não existe. Tudo bem? Agora, ao verbetógrafo. Investimento, página 34. Você poderia desenvolver o item 21, acerto do ponteiro consciencial? Ponteiro consciencial. Imagine a sua bússola evolutiva, a bússola que aponta para onde você deve ir ou caminhar evolutivamente. A bússola da sua programação existencial.
Ela tem um ponteiro, ela está apontando para algum lugar. Então, no caso da bússola normal, existe um norte que é magnético. No caso da sua bússola consciencial, existe um norte que ele é evolutivo, que ele é relativo à sua proexis. Então, você tem que saber ler os ponteiros, ou o ponteiro da sua bússola consciencial. Para onde que aponta? Para onde você tem que ir? O que você tem que fazer? O que é prioritário? Então eu vejo que quanto mais a gente conhece a Conscienciologia, mais a gente percebe as necessidades de investimento no prioritário. E quanto mais seriedade nós colocamos nesse investimento do prioritário, mais a gente acerta a nossa bússola consciencial. Certo. Agora, professor Marcelo, eu queria que você falasse um pouco sobre esse paradoxo. O segundo paradoxo. Paradoxo de a mesma consciência exemplificar através do melhor e do pior da própria personalidade. Certo. Nós somos consciências poliédricas, conforme eu falei, e muito complexas. Então, a mesma consciência, a mesma consciência é capaz de acertar numa determinada situação e errar numa outra situação. Então, nós somos, ao mesmo tempo, exemplos de acertos e de erros. Isso é um paradoxo, tá certo? Porque, e ainda bem que a gente... O ideal seria a gente saber conjugar muito bem os verbos admirar e discordar, dentro do binômio admiração e discordância. Ah, sim. E a respeito de nós mesmos. Né? Admirar determinadas coisas que a gente faz bem e discordar daquilo que a gente faz mal. E sermos exemplos de acerto e erro ao mesmo tempo é um paradoxo. Agora, saída para isso. Refletir sobre a nossa própria prática. Aquilo que a gente faz... refletir sobre aquilo que a gente está fazendo, para tirar lições disso. Junto desse verbete, vontade de acertar, quando o professor Valdo aqui, na época, dava esses cursos, ele mencionava também muito a questão de lições. Quais são as lições que você extraiu do último dia, do último mês, do último ano? Então, ele sempre falava dessa questão das lições. E como que a gente extrai lições? Refletindo sobre a nossa prática. Muito bem. É bem interessante esse paradoxo, né? Agora, você está falando dessas lições, conta um pouco para a gente, se foi dessa época que logo que você chegou aqui em Foz? Desses cursos? Sim, é desses cursos. Eu não lembro desses, eu não peguei. É uma época que eu acho que era 97, 98. O professor Valdo vinha... um final de semana que dá um curso, eram cursos específicos que ele vinha dar aqui. E tanto é que algum desses materiais está escrito em livros do professor Valdo, que a gente pouco vê hoje em dia, né? 200 teáticas da Conscienciologia, 100 testes, né? O que é a Conscienciologia. São os livros precursores dos Trapalhões, exatamente. Né? Então tem muita coisa muito boa ali. E, inclusive, eu coloquei na bibliografia aqui do verbete os 100 testes. Porque aparece muitas vezes essa expressão vontade de acertar lá. E são 100 testes por quê? Porque justamente faz o leitor pensar sobre aquela condição. E o professor Valdo coloca como profilaxia, ou como técnica profilática, ou como técnica de enfrentamento, a vontade de acertar. Para muitas coisas dos testes lá. Então é algo que eu vejo que é fundamental, tanto é que eu coloquei no verbete. Claro, ficou muito bom. Esse livro ele é muito interessante. O 200 Teáticas também, ele fez um compilado, né, muita coisa veio do 700, mas isso, não exatamente. interessa. Ele fez um compilado e colocou, claro, 200 teáticas. São dicas muito práticas para a gente, né? Para compreensão, assim, muito pé no chão. E aí ele coloca segundo cada especialidade, né? Muito interessante. No 700, são 700 experimentos. Então é como se fosse uma coleção de experiências e, inclusive, lá nos 700 experimentos tem testes. Alguns desses testes também estão no livro, esses 100 testes. 100 testes. Mas é interessante a gente ver porque são
diversos capítulos que fazem a gente refletir sobre muitas coisas da nossa vida que a gente não costuma refletir. Tem muita densidade, né? Tem. Cada palavra, cada linha. Muito interessante. E que no livro do Sem Testes, ele também usa essa técnica de, no final de cada capítulo, um questionamento. Um questionamento. Já é antigo. Já é antigo. É. Muito bom. Pessoal, nosso tempo está esgotado. Eu agradeço muito a participação de vocês, tertulianos, teletertulianos, as perguntas todas. Agradecemos também ao professor Marcelo, aguardando aí os próximos verbetes, tá certo? E, então, os nossos anúncios tarísticos aí. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 17 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 21 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. A Marta, concurso Amizades Evolutivas. Boa tarde. Olha, o próximo domingo, agora 23 de fevereiro, será ministrado pelo professor Leonardo Schneider o curso Amizades Evolutivas, na sede da CIP, no Polo Discernimento. Alguns temas que serão abordados: diferenças entre amizades evitáveis, comuns e evolutivas, responsabilidades evolutivas e interprisões grupocármicas, identificações dos amigos evolutivos, curso intermissivo e múltiplas existências, retrocognição a partir do histórico pessoal com amigos. Mais informações pelo e-mail acip@acip.com ou pelo telefone 45 2102 1421. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Análise de Recorrência, especialidade Pesquisologia, com a verbetógrafa Tatiana Lopes de Freitas. Muito obrigado e boa tarde a todos.